Graça e paz, meu irmão, gratidão a Deus por vivermos mais esse dia e nesse dia podemos glorificar o nome do Senhor. Hoje, 26 de janeiro de 2025, iremos meditar na palavra do Senhor na continuidade do primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, e utilizaremos o versículo 9 como referência de meditação. E a palavra de Deus nos diz: e ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Nós temos aqui o momento em que o cronista, do livro de Crônica, sempre tomando como base que Crônicas, ele não está vivendo a história para ir relatando a história. Crônicas é o livro que, após o cativeiro babilônico, ou seja, todos esses fatos narrados, eles já aconteceram. E o cronista, ou quem escreveu, que há uma tendência natural a todos atribuir a Esdras, tanto que eles falam, quem está analisando sempre afirma que é Esdras, mas na verdade não há um consenso, mesmo que haja um direcionamento quase certeiro para Esdras, nós não afirmaremos aqui que Esdras foi quem escreveu os livros de Crônicas, tá certo? Diferentemente dos outros irmãos que possuem essa sua segurança, que nós não temos a segurança. Temos sim, pelo que já buscamos, que há um acompanhamento, que há esse direcionamento que Esdras escreveu. Então chamaremos sempre de cronista. O cronista aqui traz agora o fato quando o rei Saul, o rei Davi, ele agora pela segunda vez, ele é aclamado rei. Digo a segunda vez porque quando você vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, está escrito: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, vamos parar aqui. Se apoderou de Davi. Então, aqui começa, vamos dizer assim, a grande saga de Davi. Aqui as suas perseguições, as suas aflições, as suas lutas evidentemente se conhecem, porque a partir daqui Saul, o grande rei, que havia sido rejeitado pelo Senhor, começa a se opor a Davi. E Davi, agora também um homem escolhido do Senhor, ele é perseguido, mostrando para a gente que a tarefa de servir ao Senhor não é fácil. Há suas dificuldades, há seus lamentos, vamos dizer assim. Então esse era o primeiro momento. E dentro desse processo, dessas perseguições, nós chegamos no devocional de ontem. É importante dizer que esse é capítulo 16, todas as citações que eu tiver aqui, que eu disser no capítulo, você pode voltar aí na nossa playlist devocional Talismã, se você vem acompanhando, que ela está lá. Alguma meditação sobre isso. Então, porque está para trás desse livro de Crônicas, então certamente está. E aí, nós chegamos ontem à morte de Saul, Jonatas, Mexua e o outro filho de Saul, ou seja, toda a família, ou seja, Jonatas, Abinadab e Amalquissua, todos os filhos. Então toda a realeza ali deixou de concorrer ao trono, à sucessão do trono. E aí Davi lamentou, Davi ficou muito triste com isso. E Davi pergunta ao Senhor lá no capítulo 2 de 2 Samuel, para onde ele deveria ir, se ele deveria subir a alguma cidade de Judá. E o Senhor manda ele subir a Hebrom. E na hora que ele sobe a Hebrom, ele é aclamado, ele é conhecido, ele é ungido como rei pelo povo de Judá. A gente pode afirmar isso porque no versículo 1 do capítulo 11 ele diz assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E eles falam isso porque eles reconhecem que durante todas as batalhas do rei Saul, que governava sobre eles, mas era Davi que liderava. Era Davi que fazia com que Israel avançasse, entrasse no campo de batalha e saísse vitorioso. É claro que eles atribuem a Davi, mas nós sabemos que era na verdade o próprio Senhor. Eles atribuem indiretamente ao servo de Deus aquilo que o próprio Deus era que fazia acontecer. E então Davi, ele assim, e aí dessa forma, o que acontece? Quando Saul morreu, Davi lá em Hebrom, Davi vai a Hebrom, durante esse tempo antes, o que ocorreu? Lá em Israel, nas tribos de Israel, Abner, um homem, vamos dizer assim, um homem que arquitetou muito bem todo o processo para que a sucessão, a linhagem de Saul continuasse. Abner, o que ele faz? Ele institui Isbosete como rei. E Davi fica para um lado e Isbosete fica para outro. E dessa separação entre Davi de um lado e Isbosete dos outros, vai se estabelecer uma guerra
entre esses reis, em que nessa guerra os homens de Davi, comandado por Joabe, se sobrepõem sobre os homens de Isbosete, comandado por Abner, sendo que Abner, na verdade, era o grande arquiteto, o grande manipulador, sendo que Isbosete era apenas uma marionete na mão de Abner. E dentro desse combate, o irmão do general Abner, Azael, ao perseguir, o irmão de Joabe, ao perseguir o Abner, ele acaba morrendo, mesmo o Abner tentando evitar aquela morte. Mas às vezes a gente se encontra tão cego, tão determinado em certas práticas, que a gente acaba não percebendo que vamos para o caminho da morte. E aqui Azael morre e há vamos dizer assim, uma separação, há, vamos dizer assim, uma afirmação, uma consumação de um conflito entre Joabe e Abner, que Abner inclusive tentou evitar durante a sua perseguição por Azael. E no final de tudo isso, Davi, vamos dizer assim, é aclamado tanto rei de Israel quanto rei de Judá. Porque lá no versículo 3 diz: e também vieram todos os anciãos de Israel ao rei Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. É importante dizer que aqui, nesse momento, Isbosete já havia sido morto por 2 servos dele próprio, que Davi também Davi também daria o tratamento a esses servos. E essa história, essa história da morte de Isbosete, você vê lá em 2 Samuel capítulo 4, e Davi constituído rei de Israel, está no capítulo 5, todos na nossa lista de devocional. Mas o importante é a gente dizer que Davi não prosperava só. Davi, ele prosperava com vários homens que eram considerados os valentes. E aí a Bíblia vai trazendo, porque o Senhor vai valorizando aqueles que trabalham no Senhor. Esses homens, segundo também a maioria quem avalia esses capítulos, dizem que Davi fez esses homens grandes. Davi. Mas na verdade quem fez esses homens grandes, assim como quem fez Davi grande, foi o próprio Senhor. Mas foi justamente dentro, eles relacionando homens sofridos, homens renegados, homens sem posses, homens abandonados, homens sem qualquer perspectiva da vida, na hora que se estabeleceram, né, sobre a liderança de Davi, que era um homem que vivia sob a liderança do Senhor, a vida desses homens começaram a prosperar. Mas também é importante dizer que a função desses homens passavam sempre pelo derramamento de sangue, porque esses homens eram considerados quase que guarda pessoal de Davi. Esses homens eram homens de confiança, eram chamados valentes. E aí a Bíblia começa a nos trazer alguns nomes, fazendo a referência, dizendo que o Senhor te honra, o Senhor escreve a tua história, o Senhor, vamos dizer assim, faz com que o teu nome seja conhecido, porque através do teu nome, o próprio nome do Senhor, ele resplandece, ele é anunciado, ele é confirmado, porque as pessoas veem em ti, veem nas tuas ações, veem nas tuas vitórias, ou veem você, a manutenção da tua fé diante de sofrimento, diante de perda, diante de luta, diante de aparentes derrotas aos olhos humanos, você consegue se manter firme ao Senhor. Então você é alguém que é honrado pelo próprio Deus. E nessa narrativa de nomes, para honrá-los, para manter o seu nome na história, ele destaca Jazobeão, que foi o que com sua lança matou 300. Ele traz Eleazar, filho de Dodô, que foi aquele que no campo lá no campo ele lutou bastante e que a espada grudou em sua mão. Ele traz os 3, ele tinha 30 chefes. Dos 30 chefes, tem 3 que se destacam, foram os que foram na caverna de Adulão, porque quando Davi manifestou seu desejo de tomar água, né? Seu desejo de beber água do poço de Belém, esses homens, para satisfazer a vontade de Davi, em confiança, em sua alegria de servir a Davi, eles foram lá e se colocaram, vamos dizer assim, em luta, se colocaram em risco para pegar essa água. E essa grande narrativa, que são de 3 homens, que aqui a Bíblia não estabelece quem são, você encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. E o mais interessante de tudo isso, apesar desses homens arriscarem as suas vidas, Davi, no versículo 19, diz o seguinte: após derramar a água, ele não tomou, ele disse, nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis a beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes, ou seja, homens que mostram pra gente que na nossa caminhada do Senhor, na nossa caminhada para servir ao Senhor, e claro que eles estão servindo aqui a homem, que é o próprio Davi, mas uma representatividade, uma simbologia, eles estão nos dizendo, olha, seguir ao Senhor tem seus perigos diante dos homens. Seguir ao Senhor nos conduz, às vezes, à nossa morte física. Mas lembrai-vos, Deus tem o controle sobre todos. A sua vontade é soberana. E se sua vida física
for ceifada, chegar ao fim, é porque a tua história, aquela vontade sobre a tua vida, o propósito de Deus está se realizando, e é a hora que tu retornar ao Pai em segurança. Tu não tem um sofrimento espiritual, porque o próprio Senhor te garantirá. E aí ele continua, ele traz Abisai, que também feriu 300, ele traz Benaia, que feriu homens e feriu leões, e ele traz também, ali do versículo 26 em diante, até o versículo 40, uma lista muito grande de homens que estavam com Davi. E eram homens das mais variadas tribos, dos mais variados lugares. Homens sem esperança, homens sem expectativa que tornaram-se grandes ao lado de Davi. E entre esses homens é importante a gente frisar, a gente destacar aqui, porque ele, além de homem de combate, além de homem que serviu como valente Davi, mostrando, ele foi capaz, a vida desse homem, que é Uzias, descrito lá no versículo 41, ele vai demonstrar a imperfeição de Davi, a fraqueza de Davi, enquanto ele próprio, como servo, vai mostrar que é um homem de fidelidade, um homem de honra, um homem de firmeza de propósito e um homem em que está atrelado à sua missão dada pelo próprio Deus para ele, que é Urias, aquele que era o marido de Batseba, né? De onde vem, segundo aí as narrativas bíblicas, quando se fala da vida de Davi, o grande pecado de Davi. Tá certo? Esse é o contexto geral que o livro de Crônica traz, com as pequenas, vamos dizer assim, as pequenas movimentações do Senhor, né? As pequenas mensagens, os pequenos princípios, mostrando sobre liderança, sobre como vai se construindo, mostrando que é preciso ter unidade quando se junta o povo de Israel e o povo e as tribos de Judá, mostrando então que a nossa casa não pode haver divisão, a nossa comunidade, a nossa igreja não pode divisão, mostrando também que o nosso trabalho, ele só prospera, primeiro, porque o Senhor está com a gente e o Senhor se encarrega de nos dar aqueles que vão, os ceifeiros, os dispenseiros, aqueles que vão nos apoiar na nossa caminhada, e que essas que fazem isso têm o seu valor e que têm a sua honra reconhecida pelo próprio Deus para a nossa própria história, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que nesse domingo maravilhoso Deus possa te abençoar, te cuidar, te proteger e te manter firme no caminho do Senhor. Graça e paz. Deus te cuide.